Nós vamos ler alternadamente, por isso eu vou dizendo para vocês quais serão os textos. Vamos começar aqui do capítulo 14. Vamos começar no 13. E o Senhor disse a Moisés, capítulo 13, número 13, a partir do verso 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Todos eles eram o quê? Todos eles eram chefes, todos eles eram líderes, ok? Versos 26 a seguir. Então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. A eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés, os 12 líderes. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos da terra, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas, vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Que glória, né? Um coração firme nas promessas. Alguém que está atento, na mesma linha, antenado naquilo que Deus está dirigindo. Pena que é só um, né? Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo a esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles.
Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos, os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco causo? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Versículo 16, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. Castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e a quarta geração. Queridos, versos de número 39 agora. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas, os cananeus, os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saiu do acampamento. Então os amalequitas, os cananeus que lá viviam, desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Orma. Amém? Queridos, nós estamos aqui em uma passagem que eu espero que seja bem conhecida de todos. Essa passagem é a conquista da terra prometida. E ela tem tudo a ver conosco, que temos promessas a serem recebidas. Ela tem tudo a ver conosco, com aquilo que nós temos a conquistar e que Deus, não sei se você sabe, mas Deus tem promessas para a sua vida. Você sabe disso? Você sabe que Deus tem promessas e bênçãos para a sua vida, para a sua família e para a sua história? E aqui, queridos, é o momento que Deus tinha promessas sobre a nação de Israel. Tirou eles do Egito e estava levando eles para a terra prometida, a terra de Canaã. Chegou o momento de entrarem na terra prometida. E Deus pede para que Moisés mande espias para espiarem a terra. Aquele momento de reconhecimento, porque eles iam guerrear contra aquela terra. Eles precisavam saber contra quem eles iriam lutar. E eles vão para fazer o reconhecimento. 12 homens, 12 líderes escolhidos a dedo para darem um relatório da terra que iriam conquistar. Esses homens ficam 40 dias, queridos, conhecendo a terra. E eles veem coisas como cachos de uva que tem que ser carregado por mais de um homem, um cacho de uva. Eles veem gigantes, eles veem coisas maravilhosas na terra. Só que o relatório de um deles, como lemos, Caleb diz: vamos logo conquistar essa terra que o Senhor nos deu. Mas os outros 10 disseram: não tem como ser conquistado. E o relatório deles é totalmente, o relatório é coerente, é o mesmo relatório, mas o resultado do relatório é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eles viram a mesma coisa, e até ali eles diziam: tem gigante? Tem gigante. Tem cacho de uva grande? Tem cacho de uva grande. O povo lá é grande? Nós somos pequenos. Tudo eles concordavam. Só tinha um detalhe que não havia concordância entre dois deles, entre Josué e Caleb, com os demais. Os demais diziam: não tem como ser conquistado. E Josué e Caleb diziam: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará essa terra, aleluia. A visão era a mesma.
Eles fizeram o mesmo reconhecimento, mas a interpretação não era a mesma. E aqui, queridos, nós temos inúmeras lições. Se a gente olhar para esse texto rasamente, olhar para ele simplesmente num rápido olhar, nós vamos perder detalhes como essa promessa, queridos, é uma promessa que estava levando na vida deles. Alguém chutaria para mim aí quanto tempo eles esperavam essa promessa? Chutem um número aí, alguém tem algum corajoso para chutar um número? Há quanto tempo eles esperavam essa promessa aproximadamente? Fique à vontade, chute o número que se quiser. 480 anos, um bom número, mas é pequeno esse número. Mais. Mais. Vamos lá para Gênesis 15. Vem comigo. Gênesis 15. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás. Gênesis 15, verso 13. Diz assim: essa aqui é a promessa de Abraão. Você vai ver Deus prometendo várias coisas a Abraão. E no meio da promessa, depois de ele falar da nação, do povo, você volta um pouquinho acima, ele vai dizer da terra, que seria Gênesis 15. E a partir do 13. Mas se voltar acima também, você vai ver que ele continua falando sobre a terra. Depois ele fala sobre o filho, sobre o herdeiro, ele vai falar sobre a terra. E no 13, ele vai dizer o seguinte: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E aí continua a promessa. Então a promessa já existia aqui. E se você volta um pouco atrás, verso de número 6 diz assim, 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que os tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhes essa terra como herança. Abraão já está peregrinando na terra que ele receberia como herança. E Abraão até pergunta: mas como que eu vou ter alguma prova disso que o Senhor vai dar? E aí ele continua o texto. Então a gente tem que remeter essa promessa antes do nascimento de Isaac. Então Deus já estava avisando para Abraão tanto da terra como da promessa. E se a gente fizer essa conta, Abraão viveu 175 anos, Isaac vem depois 180 anos, Jacó depois 120 anos, 147 anos, e José 110 anos. Só aqui, se a gente fizesse um cálculo rápido, seriam 612 anos. Mas eu não posso fazer esse tipo de cálculo, porque eu tenho que tirar aqui de Abraão 100 anos, porque ele teve filho com 100 anos, e viveu mais 75 anos. Então, quando Abraão morre, ele conheceu inclusive Jacó. Se você pegar e fizer os números, porque Isaac tem 180 anos, mas ele teve Jacó com 60. Então, se ele viveu 75 anos, então ele ainda conheceu também a Jacó. E depois, e assim, se você vai tirando os números aqui, um teve com 60 anos, depois temos Jacó, que teve com 91 anos, ele teve José. Então, se tira aqui, você vai chegar a aproximadamente 356 anos, só antes dos 400 anos que eles ficam depois escravos, 400, 430, 440, aí nós temos algumas questões que eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Então, somando aí os 400, números rápidos para nós temos aproximadamente, porque depois nós temos 400 anos de escravidão, e nós temos mais 120 anos de Moisés, porque ele também não conquistou no tempo de Moisés, ele conquistou no tempo de Josué. E nós nem estamos levando em conta aqui mais o tempo de Josué. Nós temos facilmente 800 anos ou 876 anos que eles estão esperando. Quase 1000 anos que eles estão esperando essa promessa. E agora, queridos, eles estão para entrar na promessa. Então, a primeira informação que a gente precisa fortalecer no nosso coração todos os dias: as promessas de Deus e o plano de Deus
não diz respeito só a mim e você. Ela está sendo construída antes de nós, e ela vai passar por nós, e nós escreveremos alguma história no meio dessa história. Ou não, né? Aí cabe a nós entender qual é o meu papel nessa história também. Mas essa história não aconteceu do dia para a noite, ela vem sendo escrita. Você faz parte da história, e você passará marcando a história, e a tua história continuará nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos e na sua posteridade, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Mas existem coisas que nós conquistaremos, existem coisas que os nossos filhos conquistarão, os nossos netos conquistarão. Então a primeira visão, queridos, que a gente precisa ter é: deixe de lado essa visão do imediatismo, de se preocupar só com o hoje, só com o agora, só com esse momento. As promessas de Deus estão para além da nossa imaginação. 1000 anos, gente vivendo coisas e a história sendo construída e Deus com um alvo definido. E o tempo está passando, mas Deus continua construindo a sua vitória. Deus continua construindo aquilo que Ele tem para construir, e nada pode impedir quando Deus está agindo, aleluia. É muito mesquinho, é muito soberbo da nossa parte, é muito egoísta da nossa parte, quando a gente só olha para a minha história. Queridos, nós estamos dentro de uma história, gerando histórias. E já passaremos daqui, mas a nossa história vai ficar. E pessoas que tiveram contato direto conosco terão algum impacto da nossa história. Então não se preocupe só na sua vitória momentânea, se preocupe no seu legado. Se preocupe com o que você está construindo para além de 2023. Então nós temos aqui, queridos, um Deus que está construindo tudo isso, e eles agora chegou o grande momento de entrar na terra prometida. Eles foram olhar a promessa, eles pisaram na promessa, eles viram a dimensão da promessa. Queridos, uma coisa é quando Deus nos promete algo, e a gente precisa, na perspectiva da fé, gerar a promessa. Então tem coisas que, se Deus dissesse para você hoje, você não teria capacidade de imaginar o que Deus está para fazer na sua vida. Você já imagina uma coisa assim? Talvez Deus esteja falando para alguém: olha, eu vou te abençoar e vou te dar uma casa própria. E às vezes a nossa situação atual diz: mas como? Não tem a menor condições. Com o que eu ganho, com o preço da casa, o jeito que eu quero. Estou colocando aqui um exemplo prático, só para a gente pensar. Mas a promessa é muito maior do que isso. Então, quando a gente tem que imaginar algo, já é um esforço. E isso já começa a gerar dentro de nós a fé e a expectativa de receber a esperança daquilo que Deus tem. No entanto, passou dessa fase. A fase agora era entrar na terra. E agora Deus começa a mostrar de forma visível. Agora eles estavam palpando agora a promessa. Eles estavam na frente da promessa. Já tinham mandado espias para entrar na terra. Queridos, sem sombra de dúvida, o maior problema da vida não é Deus abençoar. O maior problema é a gente não perder a bênção. Não há problema nenhum em Deus mudar a minha história e a sua história. Para Deus não há dificuldade alguma nisso. O problema é a gente administrar. O problema é a gente realmente fazer com que a bênção seja a bênção. Você sabia que tem gente que, se for curada hoje, nunca mais pisa numa igreja? Você sabia disso? A pessoa está ali porque ela precisa de alguma coisa. O dia que ela receber, e isso às vezes é inconsciente. A pessoa tem certeza, é Pedro dizendo: jamais te negarei. Aí, se ela receber a vitória hoje,
A partir daqui uns dias, você vai encontrar ela dizendo, você não tem mais tempo, é uma correria, e isso e aquilo. Mas quando estava precisando, arrumava tempo. Quem quer, dá um jeito. Mas quem não quer, inventa desculpa. Quando a gente precisa, a gente dá um jeito. Tem gente, querido, que se Deus mudar a história hoje, é perigoso ele perder essa pessoa. E quando Deus está falando em perder, Deus está preocupado com a vida eterna. Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus? Eu não preciso falar o que seria uma vida eterna sem Deus, né? Só o fato de pensar sem Deus já deveria ser o maior temor da nossa história. Nem precisava ter fogo, nem precisava ter enxofre, nem precisava ter as coisas terríveis que existem no inferno. Só o fato de não estar junto de Deus deveria ser a maior tortura que existe para alguém. Então, quando Deus está construindo a minha história, a sua história, existem coisas que nós estamos vivendo que é exatamente para Deus colocar as coisas no lugar. É exatamente para que Deus possa te levar a um nível melhor e maior. Porque senão, queridos, a gente acaba vivendo a vida através de demandas que vão aparecendo e se perdendo através das demandas. Ou será que não? Então, quando a gente olha agora para Israel, o problema não era mais eles receberem a promessa já estava lá. E Deus fez sinais maravilhosos, credenciando o seu poder, mostrando que Ele é Deus. No entanto, eles entram para dentro e são impressionados pelo tamanho dos gigantes. São impressionados pelo tamanho do problema. São impressionados pelo tamanho da bênção. Os frutos, olha o tamanho do fruto. Quantos homens a gente precisa para carregar um fruto? Esses homens conseguem carregar sozinho o que nós temos que carregar em 2, 3, 4. O que deveria ser para eles, o que foi para Caleb, essa terra é nossa, Deus fez algo grande, vai fazer algo grande, que coisa maravilhosa. Para os 10 era, meu Deus, onde é que a gente foi amarrar a nossa jumenta? Onde a gente foi amarrar o nosso cavalo? O que a gente fez saindo do Egito? E o que deveria ser um momento de virada na vida deles, foi um momento de fracasso de fé, foi um momento de rebeldia, foi um momento de voltar atrás, foi um momento de desânimo, foi um momento de abandono de fé. Que coisa mais terrível. Essa talvez é uma das passagens mais lastimáveis da Bíblia, mais tristes. 800 anos aproximadamente esperando a promessa. E agora, na hora que eles entraram na promessa, irmãos. Sabe, eles pegaram na promessa. Eles viram a promessa. Mas isso, em vez de animá-los, desanimou. Isso só grita para nós uma coisa: a gente precisa se preparar para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem não é para gerar medo, o que Deus tem não é para fazer você recuar, o que Deus tem não é para fazer você fracassar, o que Deus tem não é para te deixar estagnado ou parado, o que Deus tem é para que você se prepare, é para que você conquiste, é para que você viva, é para que você experimente, é para que você viva o melhor de Deus nessa terra, aleluia! É para impulsionar, é para melhorar, queridos. Olhar o problema e identificar o problema é nota 10. O problema é o que eu faço com isso. Olhar para um problema e dizer, eles são gigantes e eu sou menor. Nota 10, você identificou o problema. Agora, o que você vai fazer com isso? Vou voltar para casa? Vou voltar para o Egito? Eu vou temer? Eu tenho medo? Pronto, acabou de perder o seu 10. Agora tirei a nota 10, eu identifiquei o tamanho do problema, vi que eu não posso com esse gigante, então eu vou para o joelho, porque o meu Deus pode, eu não posso, mas Caleb disse, mas se Deus se agradar de nós, certamente Ele nos dará essa terra, aleluia. É como se Caleb dissesse o seguinte, irmãos,
A terra é grande e a gente não tem capacidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a nossa vida estiver em dia com Deus, o Senhor nos dará vitória. Então vamos colocar a vida em dia com Deus. Se o Senhor se agradar, Ele vai dar a terra. Para Ele não há impossível, para Ele não existe nada difícil, para Ele não existe batalha difícil, aleluia. Oh, aleluia. Quando você olha para os problemas, o que isso gera em você? Essa é a grande pergunta. Tomara a Deus que o Espírito de Deus esteja te levando para você orar mais, jejuar mais, santificar mais, pensar menos no pecado e pecar menos também, viver uma vida mais próxima de Deus, congregar mais, evangelizar mais, se entregar mais, viver logo aquilo que Deus tem. Para de dar desculpa e deixa Deus usar a sua vida, aleluia. Quanto mais eu enxergo o tamanho do problema, é para que eu busque mais ser dependente de Deus e não voltar para o Egito. Deus já tinha dado a senha para eles. Olha os milagres que eu fiz no Egito. O que Deus está dizendo? Eu posso. Então dependam de mim. Se eu fizesse uma pergunta para você hoje, quantas batalhas o Senhor já venceu na sua vida e na sua história? Você já viveu algum momento extraordinário de Deus? Deus já fez algo grande na sua vida? E o que isso tem hoje? Qual o impacto que isso tem hoje na sua vida? Tem gente que vive amnésia espiritual, não lembra daquilo que Deus fez. Mas glória a Deus pelos Davi. Lembra de Davi? Como é que você vai lutar contra esse gigante? O mesmo Deus, aleluia, o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, me dará sobre esse incircunciso, aleluia. O mesmo Deus, porque Deus não mudou. Deus não mudou, quem muda é a gente. É a gente que tem fase da vida que ora mais, jejua mais, congrega mais, crê mais, se entrega mais. E tem hora que a gente diz, não, agora eu sou mais maduro. Eu estou mais desviado, é isso sim. Eu estou mais frio, é isso sim. O primeiro amor está frio, essa é a verdade. Se essa verdade, ela gritar em nós, queridos, então isso me chama para mais intimidade, para viver de volta o primeiro amor. É hora de voltar para aquele lugar que a gente sabe aonde as coisas acontecem. É aos pés do Salvador e não há outro endereço. Queridos, aqui eles têm uma derrota terrível. Porque em vez de eles entrarem, em vez de eles conquistarem, eles dizem os motivos pelos quais eles não poderiam conquistar. E o pior, eles chegam ao ponto de querer apedrejar Moisés, Josué e Caleb. Deus interviu e manifestou a glória, senão eles seriam apedrejados. E aí Deus diz, chega, vou passar a régua nesse negócio, não dá, esse povo até quando vão continuar obstinados, até quando esse coração duro, até quando eles vão continuar sem crer, até quando? E aí, queridos, nesse momento, Deus diz que eles não vão entrar, eles choram pelo pecado, eles dizem, nós pecamos. E eles querem resolver o problema. E aí, um problema, ele gera outro problema, quando esse problema não está sendo regido por Deus. Quando você quer resolver as coisas do seu jeito, a tendência é só piorar. É só piorar. A gente precisa da direção de Deus, irmãos. Ou a gente entende isso, que é a nossa falta de direção de Deus que nos leva aos buracos que a gente entra dentro, ou senão a gente continua construindo e caindo em buracos. Só muda o tamanho do buraco, mas continua sendo outro buraco. Porque o único caminho certeiro e verdadeiro é a direção de Deus. O que Deus dirigir para a sua vida e para a sua história, pode estar chovendo, pode estar caindo tempestade, pode estar vindo um tufão por aí, mas vai dar certo porque é o caminho de Deus.
Não sei o que ele vai fazer com todos esses acidentes de percurso, mas a vitória é tua em nome de Jesus, porque ele está contigo. E eles resolvem trazer uma solução deles para o problema. Reconheceram o pecado, mas resolveram resolver do jeito deles. Vamos subir a terra e vamos conquistar. Já que é assim, vamos resolver esse negócio. E subiram de madrugada. Foram envergonhados e perderam a batalha. E o próprio Moisés disse para eles, esse negócio não vai prosperar, porque Deus não está com vocês. Não adianta, queridos, por mais que seja uma promessa de Deus na nossa vida. E preste atenção, era plano de Deus dar aquela terra para Israel. Era promessa da boca de Deus. Sabe qual foi o profeta que disse que eles conquistariam aquela terra? O próprio Deus. Não teve profeta nenhum, irmãos. Foi canal direto do céu. Não teve, mas quem sabe é o profeta? Não teve, porque foi Deus que falou que eles conquistariam aquela terra. Foi 100% Deus dizendo para eles. No entanto, eles só conquistariam aquilo estando na posição correta. E aí eles resolveram dizer, já que é assim, a gente vai entrar lá agora e vai vencer essa batalha. Eles foram envergonhados e perderam a batalha. Por quê? Deus não estava com eles. Apesar de que aquilo era sonho de Deus, projeto de Deus, vontade de Deus, Deus não estava naquilo. Por quê? Porque eles, antes de quererem entrar na terra, eles simplesmente disseram, não tem como entrar na terra. Eles desacreditaram, eles voltaram atrás, eles murmuraram, eles reclamaram, eles praguejaram, eles queriam matar Moisés, irmão, conspiraram para matar Moisés. Queriam voltar para o Egito, e agora acho que é só chegar aqui e falar, vamos subir, vamos guerrear e vamos vencer. Isso custou para eles o quê, queridos? Mais 40 anos no deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida, mas Deus cumpriu a promessa. Ei, aquela geração não entrou, mas Deus cumpriu a promessa. Queridos, isso deveria gritar em nós algo tremendo aqui nessa tarde. A despeito de nós, Deus vai cumprir tudo o que tem na minha vida, na sua vida e na sua família. Talvez a única preocupação que a gente tem que ter é se eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Mas que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Sem sombra de dúvida. E talvez, infelizmente, para alguns, seja como foi com a nação de Israel. Deus teve que deixar aquela geração passar para os filhos viverem aquilo que eles não conseguiram visualizar ou viver pela fé. Aí é uma parte triste, né? Para nós deveria ser o alerta da nossa vida. A gente olhar para isso e pensar, mais do que meus filhos viverão tudo aquilo que Deus tem. Mas eu também quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu lembro de um rei, que certa vez, o profeta disse tudo o que ia acontecer contra ele. E daí o profeta no final disse assim, mas isso não acontecerá com você, acontecerá com seus filhos. Ele disse, ainda bem. Ele ficou feliz, porque não era com ele, ia acontecer com os filhos dele. Queridos, isso não é reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade que transpassa a nós. Nós não podemos pensar no reino só no nosso umbigo. Nós precisamos entender que há muito mais em jogo. Há muito mais em jogo. A sua cura, o seu milagre, a sua vitória, a sua libertação, a transformação que Deus fará na sua vida, tem o poder e tem o plano de Deus de alcançar outras pessoas. Poucos disseram amém. Poucos disseram aleluia. Você entendeu o que eu quis dizer? Se a gente não entende isso, queridos, a gente passa a ser, um tempo atrás tinha um joguinho, acho que era Pac-Man. Pac-Man era só de ficar comendo.
ficava comendo ali o tempo todo, bolinha, né? Comendo bolinha. A gente vira e se come bênção, um pack bênção. Só fica comendo bênção, só comendo bênção. E não entende que a gente precisa transbordar. O que Deus faz em nós tem o objetivo de alcançar outras pessoas. Aqui, queridos, essa geração passa, mas a promessa não passa. Essa geração passa e a próxima geração é construída, mas Deus cumpre aquilo que Ele disse que faria. É onde nós estamos agora em Josué, capítulo de número 3. Vamos lá em Josué, capítulo 3, para finalizar. Então nós temos aqui um ato recorrente agora. Lembre-se que eles já estiveram nesse lugar, já estiveram para conquistar, inclusive, mas nós sabemos o que aconteceu, né? Agora vamos lá. Capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, o que nós temos aqui, queridos? Novamente, eles estão para entrar agora na terra prometida. Dessa vez, eles estão se santificando. Santificação fala de separação. Se santificar, para a gente tentar trazer isso para uma forma bem simples da gente entender o que é santidade, o que é santificação, é como se eu pegasse algo, vamos dizer, eu, por exemplo, eu tenho um violão em casa. E aquele meu violão é do Senhor. Ali eu não toco outro tipo de música, ali eu toco só louvores, ele está ali para Deus, e fim de papo. Então, por mais que eu empreste ele para alguém, eu já vou dizer, ó, filhão, desculpa aí, mas esse violão aí, ou no mínimo também, muitas vezes eu nem vou emprestar esse violão. Em alguns casos, esse violão é meu, separado. Se quiser, eu compro outro para você. Já viu alguma coisa assim? Às vezes tem coisas que você, não é a questão nem de você privar o outro, mas aquilo é uma reserva especial. É algo que está muito mais para isso. É aquilo que você separou para Deus. Então a santificação, ela trata de você e Deus, aonde você prepara a sua vida para Deus e fim de papo. Então, nesse momento, não pode ter idolatria, não pode ter coração dividido, não pode ter incerteza, não pode ter pecado, não pode ter coisas que podem atrapalhar a minha comunhão com Deus, porque eu sou separado, eu santifiquei a minha vida. A minha vida é de quem? É do Senhor Jesus. A minha vida é de Deus. Então ele está conclamando agora o povo para se santificar, para se entregar a Deus, para ser a reserva de Deus, para colocar a vida no altar, para então conquistarem aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu vou te fazer uma pergunta, não responde para mim, tá? Responde para o Espírito Santo. E quando eu falo para responder para o Espírito Santo, talvez para alguns você fale assim, graças a Deus que eu não tenho que falar em voz alta. É muito mais preocupante responder ao Espírito Santo. É até melhor você pegar o microfone e vir aqui na frente, enfrentar até o teu medo, do que responder mentirosamente, ou falsamente, ou enganosamente ao Espírito Santo. O Espírito Santo a gente tem que ser, não tem nem como você ser falso. Você pode dizer uma coisa, o Espírito Santo sabe o que é e o que não é. Então, respondendo ao Espírito Santo, queridos, algum momento em que você tem uma necessidade, seja essa necessidade que for, você precisa de uma vitória em alguma área da sua vida, você consagrou em primeiro lugar a sua vida para conquistar? Responda para o Espírito Santo, não é para mim. Você já fez isso? Eu nunca fiz. A gente acaba se preocupando mais em orar, em jejuar, em buscar, mas eu nunca pensei da maneira que o texto nos convida a você primeiro fazer uma revista em você, porque santificação trata disso, é um autoexame, é uma reflexão, e ver quais são as áreas da sua vida que ainda precisam ser conquistadas por Deus, que ainda você tem reservas, que ainda você não entregou ao Senhor. A gente muito mais quer receber uma vitória, e a gente diz que vai ser melhor,
E a gente, para receber, a gente faz melhor. A gente ora mais, jejua mais, a gente lê mais, a gente congrega mais, porque a gente quer receber. Agora, a santificação, ela trata do momento em que você resolve colocar a tua vida no altar. Santificai-vos, não é santificar coisas, é você se santificar. É você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha vida, e ver quais são as áreas que precisam de Deus. Áreas que eu ainda não entreguei, pecados que eu ainda tenho como estimação, coisas que eu ainda digo que eu ainda não consegui vencer. Isso aqui é um pecado, mas está tudo bem, porque Deus sabe. Tem coisa pior por aí. A gente advoga a favor do pecado, né? Tem coisa pior. Tem gente que faz coisa pior. Existem coisas que Deus e o Espírito Santo vai pedir para você e não vai pedir para mais ninguém. Por mais que para alguém pareça ser legal, Deus tem um nível individual para você. Existe o nível coletivo, mas existe o nível individual. Você sabia disso? E o problema é que tem gente que se confunde com isso. É o caso de João Batista. João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e de mel, e vivia no deserto. Isso era um tratado de Deus com João Batista. Ele nunca saiu pregando isso. Para vocês terem uma vida santa, tem que comer mel, e tem que comer gafanhoto, e tem que viver no deserto. Ele nunca falou isso. Porque ele sabia que aquilo era um chamado pessoal dele. Então existem coisas que Deus vai ministrar ao seu coração. Agora existem coisas que são gerais, queridos, que é para todo mundo. Nós não negociamos com o pecado. Seja este prostituição, roubo, mentira, adultério, etc, e etc. Esse que a gente já sabe, a gente não negocia. E isso tem tudo a ver com aqueles que querem viver tudo o que Deus tem. Que a gente quer receber de Deus, mas a gente não quer entregar a nossa vida para Deus. E a santificação está falando disso. Vamos entrar na terra prometida? Vamos. Então vamos se santificar hoje, porque amanhã tem maravilha. Então vamos colocar a vida no altar. Não vamos perder essa vitória. Vamos agora viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Para Israel, isso gritava para eles, porque há um tempo atrás eles estiveram ali, estavam para conquistar, mas a falta de santificação os fez eles voltar 40 anos atrás e ficar 40 anos andando no deserto. E mais, aquela geração não entrou na terra prometida. Só os filhos que entraram. Olha quão sério é a gente ficar muitas vezes postergando, procrastinando com o pecado. Isso aqui eu sei que eu preciso tirar da minha vida, mas um dia eu vou tratar isso. E talvez seja essa a questão que está atrasando você viver aquilo que Deus tem na sua família, em você e na sua história. Essa palavra, ela é boa ou ela é muito dura, irmãos? É boa ou ela é dura? Quem acha que ela é boa, diga amém. Quem acha que ela é dura, diga glória a Deus. Mas é para o vosso bem. A gente não pode ficar falando de bênçãos irresponsáveis. A gente pode, queridos, o que está em jogo aqui é a vida eterna. Vida eterna. Se você acha triste uma pessoa que ora por cura e não é curado, que precisa de uma porta financeira e não se abre, imagine perder a eternidade com Deus. É muito mais sério. Então a preocupação não é só que você receba uma bênção momentânea, mas é que Deus, nesse momento da tua história, Ele realmente te leve no nível que Ele está te chamando a viver. Você entende isso? No que você está vivendo existe um chamado. O que você está passando, há um chamado de Deus, dizendo, eu vou mudar a tua história. Através desta situação, eu vou mudar a situação, mas maior do que a situação, se você entender o processo da santificação, a mudança será da sua história para a glória do nome dEle, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
Sei que não é fácil, né? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Tentando resumir, queridos, é disso que se trata. Santificação se trata em colocar a vida no altar. Esses 7 primeiros elos, o que nós gostaríamos é exatamente isso, que a gente investisse mais tempo, não é gastar, é investir mais tempo em se preocupar o que eu preciso colocar em ordem na minha casa, o que eu preciso colocar em ordem na minha vida, o que eu estou procrastinando, qual é a área que eu preciso entregar, o que eu preciso melhorar. Quem sabe para alguns é o chamado ao primeiro amor, aonde, lembra, queridos, aquela igreja estava para tirar nota 10, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, lembra? Capítulo 2, quando ela vai tirar nota 10, o Senhor diz para ela assim: tenho contra ti, que deixaste o meu primeiro amor. Era só isso que tinha, ela suportava, ela fazia tudo, ela nota 10, só tinha um problema, o primeiro amor para com Deus já não era mais o mesmo. E a palavra de Deus não é tipo assim, mas tudo bem, você tirou 9, então você já tirou mais que a média. Não foi essa a palavra de Deus. A palavra de Deus é: volta, lá onde você caiu, arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras, senão eu virei, e tirarei o seu castiçal. O que nós precisamos, queridos, é entender que o pacote de Deus é completo, e que muitas vitórias que Deus quer proporcionar na nossa vida, só não acontece por causa de nós mesmos, mas que no dia que a gente colocar a vida no altar, Deus vai virar a chave. E eu não estou falando apenas de vir aqui na frente é o primeiro passo, é o primeiro passo, é o mais fácil inclusive é vir aqui na frente, para alguns é difícil, né? Mas é o mais fácil é vir aqui na frente, o difícil é sair pelaquela porta praticando o que você orou aqui, é isso que é difícil, é ou não é? Vim aqui na frente, irmão, isso aqui, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, lá com 18 anos de idade, eu ia aceitar Jesus todo culto ia para frente aceitar Jesus, mas saía de lá e voltava a praticar obras deploráveis, voltava a praticar pecado, até que Deus mudou a minha história, mas toda hora eu ia para frente. Mas o dia que o Senhor virar essa chave, você permitir, e a chave está na sua mão, tá? Está na sua mão. O dia que o quero, Senhor, eu quero, sair de fato do seu coração, Deus vai virar. E preste atenção no que eu disse, o quero de verdade. A gente tem falado isso, falamos esses dias atrás, minha esposa é psicóloga, e até nos aconselhamentos pastorais a gente sempre fala, o querer é a chave. Quando a pessoa não quer, pode prometer, pode fazer o que quiser, o querer é a chave. Agora quando a pessoa quer, irmãos, aí tudo ficou fácil, aí as dificuldades vão ser transportadas para a glória do nome do Senhor. Então a grande palavra desta tarde, vamos colocar a vida no altar, vamos melhorar, vamos entregar, vamos praticar as primeiras obras. É sobre isso que eu quero orar. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente e vamos orar sobre isso. Você não vai orar por vitória, não se preocupe, Deus vai te dar. Você vai orar por transformação, por mudança. Você vai transformar por mudança de caráter, por mudança de atitude. Você vai orar para que o pecado que está ali assediando o tempo todo, ele deixe. E você vença para viver aquilo que Deus tem. Tem tanta coisa linda de Deus para a sua vida sendo interrompida. As obreiras, por gentileza. E basta uma atitude. Basta uma atitude. Por isso esses 7 elos se tratam disso. Se trata de entrega. Se trata de vencer o egoísmo, vencer a soberba,
vencer aquilo que muitas vezes a gente vive arrogantemente, dizendo: eu sou assim mesmo, eu nasci assim. E a gente dá nome a pecado, dizendo: é que eu sou sanguíneo, é que eu sou colérico. Irmão, pecado é pecado, irmão. Deus vai transformar isso sanguíneo, Deus vai transformar isso colérico, Deus transforma tudo. Ah, é que meu pai, é que minha... Para de jogar a culpa no passado, para de jogar a culpa nas pessoas, para de jogar a culpa na história. Assume a sua responsabilidade, que Deus é contigo. Quem se arrepende e deixa, alcança a vitória, a Bíblia diz. Quem se arrepende e deixa, alcança a vitória. Fácil. O primeiro passo você já deu, você está aqui na frente. Os próximos passos serão quando você sair dessa porta para fora. Mas o Senhor será contigo. O Senhor será contigo. Comece uma nova história aqui hoje. Diga basta para esse tipo de impedimento, basta para esse tipo de pecado. E chame pecado pelo nome, é pecado. Não é erro, não é falha, não é lapso, é pecado. Quando você chama pecado pelo nome, querido, você está muito mais próximo da vitória. Agora, quando a gente massageia o pecado, dizendo: não é que é pecado, é uma falha. Não é pecado, é uma coisinha errada. Não é, irmãos. Confronte. Chame isso para o altar e deixa isso no altar, aleluia. A unção que nós estaremos ministrando com as obreiras, pega o óleo, por gentileza, as obreiras. É a unção da força espiritual para viver o novo de Deus. Força para dizer não ao pecado. Força para romper, força para começar uma nova história, força para passar de um dia de novas atitudes. É uma história, não vai ser só uma semana, não vai ser só um mês, vai ser uma nova história que nasce a partir de hoje. Então as obreiras estarão ministrando força espiritual aqui neste lugar, força espiritual para uma nova vida, em nome de Jesus. Enquanto elas vão ministrando sobre a sua vida, Pastor Anderson vai adorando aqui, e você também vai entregando, vai também falando com o Senhor, vai abrindo o seu coração, vai abrindo os cantos do seu coração e mostrando para Deus quem você é. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Sim, Pai, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade de fazer. Passa em revista o teu povo. Recebe a santificação. Recebe a entrega. Recebe, Espírito Santo. Sim, Pai. Sim. Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor. sim,
Espírito Santo, passa em revista o teu povo. Somos teu povo, aqui estão os teus filhos. E como filhos, Pai, nós nos apresentamos a Ti, abrindo o nosso coração e pedindo, o Espírito Santo, passa em revista, lá nos porões do nosso coração, nos locais mais escondidos, aquilo que só nós individualmente sabemos e Tu sabes, aquilo que a gente pratica e a gente muitas vezes, Pai, não entrega, e a gente muitas vezes fica acariciando o pecado, negociando o pecado. Nós queremos romper com isso, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Toda omissão, toda arrogância, toda soberba, Senhor, toda prostituição, toda lascívia, toda porfia, Senhor, toda ira, toda cólera, Senhor, toda inimizade, toda mentira, tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, nós estamos rompendo aqui nesta tarde. Nós estamos, Senhor, clamando por santidade neste lugar. Estamos caminhando, Senhor, e clamando, Senhor, por vida no altar, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então coloca a nossa casa em ordem, coloca o nosso coração em ordem, coloca a nossa vida em ordem, traz despertamento, mostra o que está errado, Senhor, e nos ajuda a vencer e viver para a glória do Teu nome, Pai. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor, eis aqui a minha vida, Te dou liberdade para vasculhar o meu coração e colocar, Senhor, no Teu altar a minha vida e a minha história, tudo aquilo que é pecado, que eu entenda, veja, reconheça, para viver algo novo. Nesta tarde, eu estou aqui para santificar, repita, para santificar a minha vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode ficar aqui mesmo, que a gente vai finalizar aqui mesmo. Não pense você, queridos, que porque a gente muitas vezes não está orando por uma cura específica, por um milagre específico, que você não está sendo abençoado. Ao contrário, quando a gente se preocupa com o que de fato precisamos se preocupar, que é colocar a vida no altar, Deus está colocando o resto no lugar. Ou você acha que não? À medida que você vai se entregando, as coisas vão se ajustando, isso é muito mais uma oração de Deus, age naquela área da minha história, age na minha casa, faz aquilo. Deus está e sabe, Deus está não só vendo, mas Ele está sabendo o que está acontecendo. E Ele com toda certeza está agindo. Então não se surpreenda se numa oração dessas você sentir que a dor foi embora e você foi curado. Está muito mais dizendo o seguinte: eu recebi agora aquilo que você colocou no altar. Deus pode estar alcançando alguém agora em algum lugar. Então, em nome de Jesus, entenda, a tua parte é você que faz, mas Deus nunca perderá para alguém em fazer a parte dele. Ele já está fazendo a parte dele. Amém? Pai, te rendemos graça nessa tarde por tudo que o Senhor fez. Leva teus filhos em casa, assim como os trouxeste, mas agora, Senhor, mais obediente, mais entregue, mais santificados, para louvor e glória do teu nome, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã. Diga que bom que você veio, diga volte mais vezes. Diga traga alguém com você na semana que vem.